No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 33. Amém? Você que tem a sua Bíblia também na sua casa, abra ela para ler juntamente conosco. Lucas capítulo 23, versículo 33. Que diz assim a palavra: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Amém? O versículo 5 do capítulo 24. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Esse texto
sobre a crucificação de Cristo. E dentro do que Lucas ele narra nesse texto, e os demais apóstolos que também assim o escreveram, como Mateus, como Marcos, como João, mas Lucas ele traz esses detalhes. E quando nós olhamos para este fato este que era necessário acontecer, pelo fato que não tem como nós falar sobre a crucificação se não falarmos sobre a queda, sobre a criação do homem, que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ortogou sobre este homem autoridade sobre todas as coisas, plantou um jardim, colocou esse homem no jardim, para que ele cuidasse desse jardim. Toda a virada do dia, tardezinha, este Deus descia e tinha um diálogo com este homem. E o Senhor só pediu algo a ele, que de tudo quanto estava no jardim, que só não viesse pegar do fruto que havia no meio do jardim. E através, conforme nós conhecemos o capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, mas também nesse capítulo está o cumprimento deste capítulo 33 e o capítulo 24, a partir do versículo 23 e o capítulo 23, versículo 33 a seguir, fala-se do cumprimento que aconteceu ali. E a queda deste homem gerou a morte, uma sentença. E a Bíblia ela é muito clara em Romanos 3 e 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E este pecado entrou no mundo através de um homem, e através deste homem, que é o Pai da humanidade, trouxe toda esta sentença à humanidade. Mas Deus prova o seu amor, conforme narra João, no seu capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, e este grande amor de Deus para com o mundo, a expressão mundo, está falando da espécie humana, mas só que até mesmo a natureza, ela sofreu mutação, ela sofreu com a queda do homem, ela houve sofrimento e há sofrimento sobre toda a natureza, porque Paulo vai narrar sobre este fato em Romanos 8, os versículos 18 a seguir, vai falar sobre esse sofrimento que a natureza ela geme. Mas o que nos chama a atenção e que prova este grande amor de Deus para com a humanidade é esse sacrifício, porque esta dívida que o homem adquiriu através da desobediência, que a desobediência gerou o pecado e o pecado a morte, e assim destituiu o homem da glória de Deus, destituiu esta essência, e ele perdeu esse privilégio de ter e de estar eternamente com Deus, o que nos faz que nós que passamos já por esse processo e que é injetado em nós esta esperança viva, é o sacrifício deste Deus. Qual a necessidade? Você já parou para refletir? Um Deus que, embora exista muitos homens na face da terra que são ateus, que não acreditam na existência de Deus, existem muitos homens frustrados
por ter perdido um ente querido, ou por ter perdido o seu casamento, ou alguma perca que lhe resultou em ele transferir esta perca e culpar a Deus, e isso então revolta a dizer que se Deus existisse, não aconteceria o que aconteceu na sua vida. Diante de todo este quadro, de toda esta linhas de pensamentos e de querer descaracterizar a essência de Deus, Ele existe e Ele é soberano. Ele é de eternidade a eternidade. O que me chama mais atenção, e se você não parou para pensar sobre isso, e quem sabe nesta noite esta palavra ela possa abrir esse leque, e que esse leque sendo aberto você possa ter um pouco mais de gratidão diante deste quadro. Um Deus que é criador de todas as coisas, que tem os seus atributos da onisciência, onipresença, onipotência, pode estar em todos os lugares no mesmo momento, conhece o passado, conhece o futuro e a eternidade. Um Deus que tem o poder, o único que tem o poder de criar. Este Deus, e que cria o homem, e que faz esse homem do pó da terra, e que diz: façamos o homem, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa unidade, faz este homem sua imagem e semelhança, dá a este homem autoridade, e este homem falha. Agora, para que este homem, a sua descendência, seja ela restaurada, com toda a riqueza contendo sobre o globo terrestre, com todas as riquezas adquiridas pelo homem, todas as animarias que existem sobre a face da terra, que é tudo dele, como está no Salmo 24, não seria suficiente para resgatar o homem, a coroa da sua criação. O homem que virou as costas, que endureceu a sua cerviz, que endureceu o seu coração, e que diante da intimidade ao qual ele tinha todos os dias, porque Deus ele criou o homem para manter esse relacionamento, ter esse relacionamento. Por isso o homem isolado, ele entra num quadro de loucura, entra por um caminho de depressão, porque o homem, quando estou falando homem, estou falando a raça humana. Ele não foi feito para viver sozinho. E quando ele se isola, ele começa a se definhar. Mas o que chama a atenção, o porquê? Para quê? Se ouro não poderia resgatar este homem, não poderia pagar o resgate, nada poderia pagar o resgate. O sangue de outro homem não poderia pagar esse resgate. Mas esse resgate só poderia ser pago por sangue, porque estávamos sentenciados à morte. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Vida. E somente através de sangue, de outra vida. Mas esta vida, ela tinha que ter uma diferença. Não poderia ter nesse sangue nenhum dolo. Porque Deus, olhando dos céus à terra, não viu o justo sequer. Mas quando você olha para o processo, o trabalhar de Deus, no processo da saída do jardim do Éden, sobre a vida de Adão, sobre o trabalhar na vida de Abel, Caim,
toda aquela situação. Lá no capítulo 6, ele resolve então agora destruir aquele mundo antigo. Mas ali ele mostra o seu amor também, que manda construir uma arca. E para construir essa arca, Noé, no meio daquela geração pervertida, Deus olha e vê uma solução. E dá ao homem uma oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidade. E ele dá a este homem essa oportunidade. E por 100 anos aquele homem prega sobre esse arrependimento. Mas no final daqueles 100 anos, quando se completa aquele ciclo, e que a ira de Deus vai ser manifestada, então somente Noé e a sua família entram na arca. Todos os animais, casal após casal, entrou naquela arca. E veio então a chuva, o dilúvio, e todos aqueles que estavam fora da arca sucumbiram. E Deus, ele continua no seu processo. Mas esse processo, para que toda a humanidade ela viesse ser beneficiada, levanta um povo, tira um povo do meio de outro povo, Abraão. Desse homem ele faz uma outra nação, e essa nação representa ele, da qual vem Jesus. Qual é o objetivo? Para que ele precisava despir do seu trono de glória, da sua majestade, do seu poderio, se fazer homem, nascer de uma mulher, viver todos os perigos que um ser humano ele possa viver, ao ponto de ter que fugir para o Egito, e foge das matanças dos inocentes, e todo esse processo, viveu escassez, viveu descaso entre a sua própria casa, entre seus próprios parentes, na sua própria cidade. Não tinha necessidade nenhuma, porque ele é Deus. E o homem, quem é nós? Porque Deus sem nós continua sendo Deus. E o homem sem Deus, o que é o homem sem Deus? O que somos nós sem Deus? Com toda a ignorância que o ser humano ele possa ter, e que possa dizer que Deus não existe, que tem uma ideologia, e que criou aquela ideologia, mas qualquer situação que ele venha cair, que ele está vendo que ele vai sucumbir, este homem é poucos os que não gritam por Deus. Porque o homem sem Deus é nada. E ele prova isso. Ele prova este amor. Uma das mortes que dentro do entendimento judaico, ou do entendimento de qualquer uma das nações ali, grega ou romana, aquele que era morto, crucificado, era considerado maldito, tipo excluído de Deus. E esta foi a morte que foi escolhida, para que aquele que criou o homem, fez a sua imagem e semelhança, e deu a este homem o privilégio de viver eternamente, agora para que ele resgata este homem, e que o seu projeto, qual foi constituído, a Bíblia fala em Apocalipse 13:8, que desde antes a fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido crucificado. Porque Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Não falei que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas esse sacrifício, quem de nós teria coragem de dar a vida por um filho? Às vezes um pai até dá, mas por inimigos, quem? Aí calcula-se esse amor de Deus.
Ele se deu, ele deixou o seu trono. Para quê? Para resgatar o mais vil pecador. Para resgatar o homem que não tinha condições de se salvar, estava sentenciado à morte, morte eterna. Há uma sentença que não foi constituída para o homem, mas constituída e feita e julgada. O juízo de sofrimento eterno foi feito. O lago de fogo, ele foi criado para Satanás e os anjos caídos, mas não para o homem. E ele dá a este homem a segunda oportunidade e vai para esta morte cruel. É crucificado, todo o sangue que havia no seu corpo foi esgotado até a última gota, ao ponto de que quando o soldado ele fere ao seu lado, então escorre água para pagar uma dívida ao qual eu, nem você, nem toda a humanidade poderia pagar. E diante desse quadro, quando ele brada na cruz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A vitória, pagamento, cravou-se na cruz uma duplicata que era contra eu, contra você. Aí eu pergunto, de que forma nós estamos? Qual é a gratidão que nós temos demonstrado para essa tão grande salvação? Qual a gratidão? Qual o nosso pensamento sobre esse sacrifício que Deus, Criador de todas as coisas, se fez homem e morreu no meu lugar? Foi espancado, foi cuspido, foi chicoteado, passou as maiores humilhação. Não foi por lugares ocultos, não, foi pelas principais ruas de Jerusalém, que estava próximo à Páscoa. Muitos vinham de fora, a cidade estava superlotada. O espetáculo ao qual os romanos faziam, e lá estava Jesus, não olhando para nenhum desses descasos, pronto a tomar o cálice, que era para mim, para você tomar, que era para nós estarmos sentenciados à morte, mas ele tomou, ele foi fiel até a morte de cruz, conforme Filipenses narra. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes, obedientemente, em forma de homem, ele foi crucificado, foi morto, morte de cruz. Mas Deus soberanamente o exaltou, deu um nome sobre todos os nomes, ao qual todos os joelhos terão que prostrar diante dele. E diante de tudo isto, nós vemos no domingo a tristeza, ocorreu terremotos, ocorreu escuridão, a natureza se manifestou, mas um das mulheres que eu acompanhava, que eu seguia na sua missão, foi até o sepulcro. Mas aqui me chama mais atenção pelo fato que líderes religiosos existem. Todos os líderes religiosos que poderíamos citar aqui, uma das religiões mais antigas é o budismo. Surgiu por volta do ano 660 antes de Cristo, lá no período quase de Isaías, surgiu o budismo.
o islamismo no ano 600 depois de Cristo, e assim por diante, o espiritismo, todos eles os pais, conhecidos como os pais dessas religiões, existe um sepulcro, todos eles foram sepultados, todos. Confúcio, que não é uma religião, mas é uma ideologia da arte de governar, da política, do socialismo, também surgiu no ano 630 a.C. Mas todos estes, se você for fundador da Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, dos Mormons, José Smith, Allan Kardec lá na França, todos eles, os seus seguidores, lutam pelo menos para uma vez na vida ir ao seu sepulcro, mas lá está no seu sepulcro tem uma placa escrito: aqui jaz restos mortais de fulano de tal, aqui jaz restos mortais de ciclano, de beltrano. Mas se nós formos lá em Jerusalém, aonde estas mulheres foram naquele dia, e que estes anjos disseram a ela, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Se você chegar no túmulo de Jesus, como muitas pessoas, muitos cristãos, vão até Jerusalém e chega lá, está escrito assim, ó: não estais aqui, ressuscitou. Porque na sua morte gerou vida, na sua morte todos quanto creu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, deu novamente o homem o direito, a todos quanto ele chama, a todos quanto ele escolhe, tem o direito de se tornarem filhos de Deus, mas para isso necessita o arrepender-se. Crê que Jesus, ele não é um fundador de religião. Não. Jesus, na sua morte, gerou vida à humanidade. Ele é um salvador. Ele não é uma religião. Ele é salvação. Ele é o elo entre Deus e o homem. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol da justiça. Ele é o escudo. Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Ele é a arca. Ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Deus forte. Ele é o nosso redentor, como disse Jó. Ele é o escudo. Ele é o nosso Salvador. Ele é a primícia da ressurreição. Por isso todos quanto morrer, tombar o seu corpo, mas não morre, porque morre esse corpo, esse tabernáculo que é pó, mas a sua alma, o seu espírito está no descanso, porque há uma esperança, e essa esperança viva, ao qual ele mesmo falou aos seus discípulos. Lucas narra lá em Atos do Apóstolo, quando ele está sendo elevado aos céus, e disse: o que estáis olhando? Aqueles varões disse: o que estáis olhando, os varão Galileu? A esse mesmo Jesus que estáis vendo sendo elevado ao céu, ele há de voltar. O mesmo Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e se vou preparar lugar, voltarei outra vez para onde eu estiver, vós estejais também. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou, e ele mesmo disse: ó, eu não vos deixarei órfão,
Eu vou para o Pai, rogarei o Pai, e o Pai enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, ao qual o mundo não conhece. Este é o que convence o homem. E eu quero lhe dizer, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, abaixo da terra. E Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu querido e amado irmão, não tem um motivo por que abaixarmos a cabeça ou desesperar, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. E por isso temos que ter essa convicção. Por isso não podemos deixar que as ideologias, não podemos deixar que a religião possa impedir de nós vivermos e triunfar aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. A nossa liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre para adorar, livre para glorificá-lo a Ele em todo tempo. Porque Ele nos orienta sobre os tempos de calamidade, como está lá em João 16:33. A minha paz eu vos dou, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci. Se Ele está em nós, nós estamos nele, tudo quanto pedi ao Pai, segundo a vontade dele, como está lá em 1 João, no capítulo 5, acontece. Então vale a pena atentar para esse chamado, vale a pena olhar para esse processo de crucificação e de todos quanto morreram. Ele ressuscitou, o Salvador do mundo. Paulo vai falar numa das suas cartas que ele é a primícia, lá em Colossenses. Ele é a primícia. Assim como Deus o ressuscitou dentre os mortos, Paulo vai falar em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso. Que é esperança maior que essa? Vida eterna. Porque só existe dois caminhos: eternidade com Cristo ou morte eterna no lago de fogo junto com Satanás e os anjos caídos. Não existe outra alternativa. Com Jesus, eternidade, gozo. Sem Jesus, ele mesmo diz em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que nós possamos refletir, que nós possamos parar, refletir na palavra. O que estamos fazendo com essa tão grande salvação? E outra, se você vai lá para Pedro 2:9, ele mesmo nos elegeu. Ele nos elegeu, nos fez de nós sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que ele comprou, adquirido. Para quê? Para anunciar as suas virtudes. Virtude esta, que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa função de anunciar a esse Jesus, de não ficar só para você, mas de você anunciar que Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou, e Ele é o Salvador, que todo quanto crê nele, seus pecados são perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e seguindo as suas pisadas, está garantido estar eternamente com Ele. Então faça uma reflexão, de que forma você tem olhado para o sacrifício de Cristo, de que forma você tem visto os filmes sobre a crucificação de Jesus. Qual é a tua mentalidade sobre isso? Você que já passou pelo processo da salvação, de que forma você está tratando com essa tão grande salvação? Qual é a fidelidade tua para com esse Jesus que morreu no teu lugar, que morreu no meu lugar? Reflita nisso, meu irmão. Porque esse Jesus, ele está mais perto
do que nós imaginamos. As profecias estão se cumprindo. No dia 13 agora já se cumpriu mais uma profecia de um tratado entre Israel e a Palestina, de paz. Dia 13 agora de agosto, 2 dias atrás. Tudo isso está dizendo que ele está voltando. E se ele voltar hoje, se ele voltar agora como ele está voltando para muitos, muitos preparados e muitos despreparados. E se ele voltar mesmo agora, como ele promete voltar para buscar a sua igreja, da forma que estamos lidando com a salvação, ouviremos o toque da trombeta ou ficaremos? Pense nisso nesta noite e coloque a sua vida em ordem. Seja verdadeiramente um cristão que segue as pisadas de Cristo. Não deixe que nada nesta vida te sufoque ou impeça você tomar a decisão a maior decisão, diante da maior oportunidade que um ser humano possa ter, é diante desse chamado. Porque não foi vós que escolheste a mim, ele diz, não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi, nomeei para que vade e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Diante dessa escolha, diante desse chamado dele, qual é a tua resposta? De que forma você está lidando em responder o chamado do teu Salvador? Como é que você está respondendo? Como é que você está valorizando esta grande oportunidade? Que é a maior riqueza. Quantos e quantos anos uma pessoa ele esmera para poder prestar um concurso e adquirir uma posição elevadíssima dentro de uma empresa multinacional ou até mesmo dentro do Estado, com o objetivo de alcançar, de galgar uma posição, e quantos anos ele se prepara? E diante de uma grande oportunidade que é superior a cadeira mais galgada da face da terra, chama-se presidência da República, e não se compara diante desse chamado, não se compara diante dessa escolha. Não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi. Sem você pagar nada. Uma coisa só que eu quero: que você reconhece que tu és um pecador. Se arrependa. Reconhece que eu morri no teu lugar, que eu paguei as tuas dívidas, que eu tenho vida eterna. Não é 20 anos não, não é viver 70 anos sobre essa terra não, é eternidade com Cristo. Esta é a proposta dele. Como é que nós estamos lidando diante disso? Você que ainda nunca tomou a decisão, e você que já tomou a decisão e está brincando. Um pé no mundo, um pé na igreja. Provando de tudo. Tudo. Como é? Se ele voltar hoje, você sabe para onde você está indo? Vida eterna ou vergonha eterna? Analisa. Porque o preço foi alto. Ele deu tudo que tinha. A vida dele. Para que eu, você, nós tivéssemos o direito novamente de ter vida eterna. Pensa nisso, meu irmão. Põe a tua vida em ordem. Você que não tomou a decisão, toma uma decisão diante desta proposta. Ele te escolheu. Você vai continuar dizendo não? Você vai continuar fugindo? Você vai continuar rejeitando uma proposta que é muito mais do que toda a riqueza da terra? Que é de fazer você ser valorizado. Que diz que o valor de uma pessoa regenerada excede toda a riqueza do mundo.
porque vai viver eternamente. Pense, reflita, analise a sua vida e pensa nisso. Não deixe para amanhã, porque amanhã não sabemos se nós chegaremos lá. Mas é uma oportunidade como esse ladrão reconheceu. É isso. Ele reconheceu. Ele reconheceu que era um pecador e que do lado dele estava um justo. E ele disse, e ele reconheceu o reino dele, que não era como os judeus até os dias de hoje está esperando, um reino do estilo de Davi. Não, mas aquele ladrão da cruz foi tocado e ele entendeu e compreendeu. Ele entendeu e compreendeu e disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem aquele ladrão da cruz, foi muito rápido a estadia dele no seio de Abraão. Foi muito rápido a estadia dele no seio de Abraão. Porque naquela ocasião, Jesus morreu. Foi até as partes mais baixas da terra. Pregou aos espíritos que estavam em prisão, conforme narra Pedro. E a Bíblia vai narrar em Mateus que ele pegou os que estavam no seio de Abraão e levou ao paraíso. Mas lá em Mateus vai falar que aqueles que estavam ali viram seus mortos ressuscitados. E levou eles ao terceiro céu, no paraíso, aguardando. E eles estão lá, milhares e milhares, que tomaram a decisão, que não desprezaram essa tão grande salvação, e que venceram. Muitos perderam a sua vida, mas não negaram a Cristo, mas está garantido. E Ele está à procura de dar esse mesmo privilégio a todos quanto crê. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos estar orando. Se nesta noite, juntamente conosco, tem alguém que quer tomar essa decisão, Ele te escolheu. E para você fazer parte, basta você dizer: eu quero. Se porventura nesta noite, no nosso meio, tem alguém que quer tomar essa decisão, dessa escolha, que foi Ele, não é o pastor Gerson que está te escolhendo, não. Jesus, Ele te escolheu, Ele te chama, Ele te nomeou, mas para que seja e flui essa justificação, essa regeneração, essa santificação na sua vida, você precisa autorizar, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero, faça de mim a sua morada. Tem alguém nesta noite que quer tomar essa decisão diante de Jesus e dizer aí na sua casa, aonde você está, aonde esse som está chegando, através desta live, aonde quer que você esteja, você que está parado na caminhada, você que nunca tomou uma decisão, é uma noite oportuna. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão e dizer para Jesus: eis-me aqui, eu creio que tu morreu por mim, que eu sou um pecador e que eu quero salvação. Se tem, dá um sinal com a tua mão. Nós vamos estar orando. Já estamos finalizando, agradecendo a Deus. Amém? Oremos. Você que está na tua casa tomando essa decisão, nesta noite, faça essa oração. Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, os que estão ouvindo ao longe, aquele que está tomando uma decisão nesta noite, neste momento. Jesus, perdoa os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, que o teu reino, que o teu Espírito Santo habita sobre esta casa, sobre esta vida. Faça dele um novo homem, faça dela uma nova mulher, um jovem, Senhor meu Deus, cheio,
do teu Espírito Santo. Eu lhe peço, Senhor, por cada um dos teus filhos que se faz presente nesta noite, que está aqui juntamente conosco, aos que estão participando, Senhor, capacita, renova, fortalece, revista com teu Espírito Santo a tua igreja, para a glória do teu nome. Aquele que está enfermo, cura de toda enfermidade, para a glória do teu nome, Jesus. Amém? Presbítero Neto, dá a bênção apostólica para nós. Graças a Deus. Amém? Estendem as vossas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje para todos sempre com a igreja. Todos digam amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.